gente conseguir emagrecer esses 10 quilos até o final do ano, sem maluquice, sem fazer cortes loucos, sem neura, sem nada dessas coisas, tá? Bem de boa e bem tranquilo. Então, pega papel, pega caneta pra gente poder fazer essa atividade aqui juntas, que eu vou passar uma técnica também pra vocês, tá? Que é bem importante essa técnica, vocês vão ver que faz toda a diferença. E é por causa dessa técnica que muitas pessoas acabam desistindo nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Elas desistem, desmotivam. E com essa técnica que eu vou passar para vocês, isso não acontece, tá? Facilita muito o nosso processo de emagrecimento. Então, bora. O que a gente precisa entender nessa questão do emagrecimento? Vamos imaginar... Vou fazer uma relação aqui com o tempo, com a previsão do tempo, né? O tempo, uma hora é sol, uma hora é chuva. Aqui, onde eu tô morando agora, faz dias que a gente não vê o sol, né? Faz dias que o sol não aparece. A gente tá o quê? Com chuva, com chuvisqueiro, um tempo fechado, carancudo, frio, sem graça. Mas, Nutri, qual a relação disso com o processo de emagrecimento? É simples. Nós precisamos entender que o processo de emagrecimento é feito de fases, da mesma forma que o tempo. Uma hora vai ter sol, vai estar um dia lindo e maravilhoso, não vai ter vento, vai estar um dia perfeito para fazer atividades ao ar livre. Outra hora, a gente vai poder colocar nem a cara para fora, porque o dia vai estar horrível, a situação não vai estar ajudando, nada vai estar facilitando a nossa vida. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração e relacionar com o processo de emagrecimento também. A vida é feita de altos e baixos, como as estações, como a chuva, ora é frio, ora é quente, como uma estrada. Então, quando a gente vai começar a fazer um processo de emagrecimento ou iniciar uma escolha de estratégia para a vida da gente, para conseguir emagrecer, a gente já precisa entender que vai ter, sim, altos e baixos. Eu preciso ser realista, porque se eu me apego a um milagre do emagrecimento, eu fraquejo por 2 motivos. Primeiro, eu acabo me desmotivando porque eu não acredito mais em mim. Eu me apego àquele milagre, ao milagre do shake, ao milagre da pílula, ao milagre daquela dieta, daquela estratégia de emagrecimento, eu me apego àquilo ali. E quando eu vejo que aquilo não vai dar certo, eu vou desmotivando, vou me cansando, vou me desgastando com aquilo ali, eu não acredito mais em mim. Eu detono o meu metabolismo. Eu fico frustrada, totalmente desmotivada. E a gente vai se machucando e desacreditando. A gente não confia mais na gente. Mas muitas vezes, gente, não é culpa sua. É porque aquela estratégia, aquele milagre que a gente está se apegando para conseguir atingir o nosso objetivo, o emagrecimento, não é uma coisa saudável. Não é uma coisa consistente que você vai poder ser constante para a sua vida. Que você vai poder levar para o resto da sua vida, fazendo. Porque as pessoas pensam, não, na última live a gente conversou a respeito do carboidrato, que como ele é importante para a gente conseguir emagrecer. Se eu corto o carboidrato ou se eu corto um outro tipo de grupo alimentar, o que acontece comigo? Eu consigo seguir adiante por um longo período sem carboidrato, sem arroz e feijão, só comendo ovo. Quanto tempo eu consigo seguir fazendo isso? Às vezes, 1 semana, 1 mês, 2 meses. Tem gente que consegue seguir numa dieta dessas que é acetogênica, né? Consumindo bastante gordura por mais tempo. Mas tem gente que não consegue fazer isso. Não consegue seguir adiante. E o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar que a estratégia que eu vou escolher, o que eu vou fazer a partir de agora para conseguir atingir meu objetivo, que é emagrecer de um modo saudável, eu vou conseguir fazer isso pro resto da minha vida? Eu consigo me imaginar fazendo as mesmas escolhas daqui a 10 anos, 1 ano, 5 anos? Como é que eu vou estar? Vamos se imaginar? Eu vou estar tomando suco detox ou a pílula do emagrecimento daqui a 10 anos, 5 anos? Porque se eu escolho um milagre
me apego a um milagre para emagrecer, a um shake, a um comprimido, alguma coisa que a indústria fit faz propaganda para que você compre, gaste o seu dinheiro. E aí você pensa, não, vou fazer até um tempo, emagreço. E depois? O peso volta. Porque se eu não mantenho, se eu não sou firme nas minhas escolhas, se eu não me concentro, constante, luto, eu vou voltar o peso. E aí as pessoas entram naquele famoso efeito sanfona. E esse efeito sanfona, a gente machuca nosso corpo de uma forma. O nosso metabolismo, nossos hormônios se desregulam, nosso intestino se desregula, nosso corpo fica uma bagunça. Daí as pessoas falam, ai, Nutri, meu metabolismo é lento, eu não consigo emagrecer. Por quê? Porque o teu organismo está se defendendo. Ele não quer ser machucado nem magoado dessa forma. Ele quer e precisa de nutriente, de coisa de qualidade. E é isso que a gente vai conversar aqui agora. Então vamos pegar um papel, vamos pegar caneta e vamos anotar. Não vamos falar de milagre. Nós vamos falar daquilo que é constante. Aquilo que vai fazer com que você consiga atingir os seus objetivos aos poucos. Não é uma magia, não é um milagre, mas uma coisa que você vai conseguir manter para a sua vida. Não é comprar coisa cara, coisa lá do Himalaia, da China, da Lua. Não. Comida de verdade. Arroz, feijão, pão. Comida. E isso você consegue manter para toda a sua vida, certo? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte. Não existe um alimento único que vá nos emagrecer e nem um alimento único que vá nos engordar. É um equilíbrio de escolhas que nós vamos fazer entre o pão, entre o arroz, entre a proteína, entre o leite, entre todos os alimentos. Um equilíbrio de escolhas que eu vou fazer. Não é um que emagrece e não é um que engorda. Não é só açúcar que engorda. O detalhe é a quantidade. Não é o açúcar que nos engorda, é o quanto que eu vou comer desse açúcar e de todos os outros alimentos que eu vou comer. Então, eu preciso levar isso em consideração. Então, não vamos se agarrar, não vamos vitimizar um alimento e não vamos santificar um alimento só, que a gente santifica o detox e não sei o quê. A gente culpa o pão, a gente culpa o açúcar, mas as coisas não são assim, que é isso que nós vamos conversar aqui. Então, vamos lá. Vamos falar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilares do emagrecimento, gente. 6 pilares. Um deles a gente leva em consideração, aliás, 2, que é a alimentação e o exercício, que eu vou falar por último. A gente esquece dos outros 4 pilares que são fundamentais para o emagrecimento. E a gente desconsidera, porque a gente pensa, nossa, é só comer. Eu sei que eu tenho que fechar a minha boca, eu sei que eu tenho que fazer um monte de exercício para conseguir emagrecer, eu sei. As pessoas sabem o que precisa fazer. Só que não é só esses 2 pilares. Esse pilar de emagrecimento é uma cadeira de 4 pés. De 6 pés. E sem esses 6 pés, o meu emagrecimento ele não vai seguir adiante. Porque aí esse meu emagrecimento vai balançar. Se eu fizer só 2, 3 desses pilares do emagrecimento, eu vou cair da cadeira. Vou me esborrachar e aí não vai funcionar. E eu vou desistir, vou me desmotivar, vou deixar o meu metabolismo bagunçado, porque eu vou parar, parar e começar. E isso não é nada bom. Boa noite, para mim está sem som. Vocês estão me ouvindo, gente? Galera, vocês estão me escutando? Que aqui a Rô disse que está sem som. Tá funcionando? Estão me ouvindo, gente? Falem aí. Tá funcionando? Me respondam. Sim? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos aos 6 pilares, então, 6 pés do processo de emagrecimento. Encaminhem essa live para mais pessoas,
para que elas possam estar aqui firmando esse emagrecimento com todos os pés no chão, como se nós fosse uma centopeia cravada no chão. Vamos lá, gente? O primeiro pilar que a gente esquece no processo de emagrecimento é o sono. Sim, o sono. O sono é responsável pela grande maioria da produção dos nossos hormônios. O sono e o intestino são os dois pilares que nós vamos falar juntos aqui agora. O intestino, ele metaboliza, ele produz a maioria dos hormônios. O hormônio da serotonina, do bem-estar, a dopamina, o descanso reparador. O nosso hormônio produz os hormônios, nosso corpo, o intestino, ele produz os hormônios da saciedade, da fome. Então pense comigo, se eu não durmo bem, já desregulou ali. Porque daí os meus hormônios, aquele hormônio que dá fome, aquele hormônio que vai sinalizar a saciedade, vão estar desregulados. Então, se eu dormir pouco, o meu corpo vai sinalizar para mim que ela não descansou, não descansei, e o meu corpo ele vai produzir hormônios para que eu tenha mais fome e que dessa forma eu queira comer alimentos que vão me dar uma energia rápida. E que alimento que me dá energia rápida? Açúcar, doce, gordura, energia rápida. Então, meu corpo, em função dos meus hormônios, vai fazer com que eu deseje mais doces, guloseimas, carboidratos e tal, porque eu não dormi bem, porque o meu intestino não conseguiu metabolizar os hormônios para que eu fizesse esse meu bom descanso, eu produzisse esses meus hormônios para que minha fome estivesse regulada, em níveis regulados, para que a minha dopamina estivesse funcionando bem, tudo lindo e maravilhoso. Então, eu preciso levar em consideração a qualidade do meu sono. Se eu não dormir bem, no outro dia eu tenho fome de dragão. Capivara raivosa fica louca. Aí você pensa, mas Nutri, eu tenho uma fome descontrolada, eu não consigo, tô sempre com fome, tô sempre desejando doce, sempre desejando guloseima. Então precisamos levar isso em consideração. Às vezes você se alimenta bem, você faz exercício bem. Isso vale até para a pessoa que está querendo ganhar mais massa muscular, quer ficar mais bombada. Também vale. Se eu não durmo bem, se o meu intestino não funciona bem, por mais que eu cuide da minha alimentação, por mais que eu faça exercício físico, o meu corpo não consegue produzir os hormônios adequados, porque ele não dormiu bem. Então, cuide e vigie. Como é que está o teu sono? Como é que o teu intestino está funcionando? Como é que tá o teu cocô? A gente não gosta de falar de cocô porque fede, a gente não come talco, é uma caatinga, a gente às vezes nem olha pro vaso, a gente corre na nossa vida o tempo inteiro, uma correria. A gente não leva em consideração como é que tá o cocô. Mas a forma como o meu cocô sai no vaso, está flutuando ou não, se ele tá em formato de banana, ou se ele tá saindo muito cabrito, ou se ele tá saindo muito em formato indo para diarreia, tudo isso vai sinalizar se o teu corpo tá absorvendo bem os nutrientes que você tá dando para esse teu corpo, ou se ele tá perdendo nutriente, ou se tá ficando tempo demais dentro do teu corpo esse negócio que devia estar sendo eliminado, tá ficando e reabsorvendo e reabsorvendo e reabsorvendo esse cocô, e aí dessa forma você tá ali, assim, começando a desenvolver ali um pouco um problema no intestino, um câncer no intestino, alguma coisa nesse sentido assim. Então eu preciso olhar como é que tá o meu cocô. Ele tem total relação com o meu processo de emagrecimento, com o fato de como que eu vou estar me sentindo, se eu vou estar mais disposta, mais energizada, o meu humor. A questão da depressão tem total relação com o funcionamento do nosso intestino, o sono, e assim vai refletir no nosso
emagrecimento. E também, não é só no emagrecimento, mas no nosso estado geral. Porque se o meu intestino não absorve, não aproveita os alimentos que eu estou consumindo, por mais saudáveis que eles sejam, o meu corpo, ele vai padecer. Mesmo que eu me alimente bem, às vezes a gente tá com um corpo ainda desnutrido, um corpo ainda machucado. Por quê? Onde é que vai aparecer os sinais de que o meu corpo não tá legal? Por mais que eu me alimente bem. No cabelo, na minha pele, na minha unha, nas extremidades. O nosso corpo, ele se defende. E ele cuida do coração, dos órgãos vitais, certo? Quando a gente se alimenta. Mas as extremidades que a gente fala, né? Nosso cabelo, nossa pele e a nossa unha, elas vão receber nutriente se o meu intestino conseguir absorver bem. Se ele aproveitar esses nutrientes que estão ali, se ele conseguir realmente pegar o que eu tô dando para esse corpo, ou se eu não estou dando, claro que o meu corpo não vai conseguir fazer um milagre, né? Ele não vai conseguir surgir nutrientes se eu não tô comendo, tá? Então leve isso em consideração também. Então, intestino e qualidade do sono tem total relação com o emagrecimento, tá? A atividade física tem relação com o emagrecimento? Tem, claro que tem. Porém, as pessoas, elas se apegam demais ao exercício físico, como se só ele fosse emagrecer. Ele ajuda, ele deixa a nossa pele, o nosso músculo mais firme, certo? A gente tem uma perda menor de proteína, que é o músculo, né, da pele, para nos manter quando a gente faz exercício físico. A gente fica com menos flacidez. Mas o exercício físico sozinho ou associado com alimentação, gente, ele vai dar o resultado 20%, 15% no máximo, 10% do resultado. 80 a 90% do resultado no processo de emagrecimento é a alimentação. Os outros pilares é o sono, o intestino, o quanto de água que você está bebendo, a qualidade do seu sono. Tudo isso vai ser levado em consideração. Então, quando a gente muito pensa, eu vou cuidar da minha alimentação, mas Nutri, eu não consigo o resultado que eu espero no emagrecimento porque eu não faço atividade física, pense nisso. O exercício é 10, 15 ou 20% do resultado. A alimentação é o pilar que mais vai sustentar, mas todos esses outros pilares vão ajudar também, que é a qualidade do sono, que é o intestino, que é o quanto de água que você anda bebendo, tudo isso precisa ser levado em consideração. A mastigação, gente, também. A mastigação é o último pilar que eu vou falar aqui agora e depois nós vamos fazer uma tarefa aqui juntos. A gente esquece da mastigação. A nossa vida tá tão corrida, é tudo tão rápido hoje em dia, que precisa estar acontecendo tão rápido, que a gente não se liga numa coisa simples que é a mastigação. E é a mastigação, gente, que vai fazer com que o nosso corpo e o nosso intestino receba os alimentos previamente digeridos, triturados, mastigados, para que assim ele possa fazer a absorção. Entendam uma coisa. Se eu não mastigo adequadamente alguns grupos alimentares aqui na minha boca, a digestão não acontece mais adequadamente aqui no meu estômago. Porque o meu estômago não tem enzimas que tem aqui na boca. O meu estômago ele não tem dente. Então, se eu deixo um grupo alimentar muito grande entrar no meu estômago, e aí o meu estômago é para triturar aquilo ali, ele não consegue. Daí vai para o intestino também não consegue aproveitar os nutrientes que eu dei para esse organismo. Então, vigie a mastigação por 2 motivos. Pela questão da absorção dos nutrientes
e pela questão da saciedade. Se eu como pouco, mas mastigo muito, o meu organismo vai ficar mais tempo satisfeito. Porque o que dá a saciedade, a satisfação, né, enche o bucho é o quanto que eu mastigo. É a informação do ato de mastigar. Se eu mastigo bem, devagar, o meu organismo ele identifica antes que tem comida no meu estômago aqui. E eu me sacio às vezes antes de ter terminado uma refeição. Agora, se eu engulo tudo rápido, mastigo tudo engolindo inteiro, aliás, nem mastigo direito, eu me sirvo 2, 3, 4 vezes, tomo um monte de água ou um monte de refrigerante e daqui a 15 minutos eu tô com fome de novo, porque eu não mastiguei, eu não triturei os alimentos adequadamente e o meu estômago, o hormônio não conseguiu produzir ali aquele hormônio que precisa avisar meu cérebro que aqui atrás que tem comida ali para digerir. Então, mastiguem bem de verdade. Isso faz muita diferença no processo de emagrecimento, não só pela questão da saciedade, que faz com que a gente coma menos, mas também para aproveitar tudo aquilo que tu comeu. Porque às vezes a gente come bastante, come bem alimentos de variedade, mas porque não mastigou adequadamente, o nosso corpo não consegue aproveitar o que você comeu. Então, tu come e às vezes caga fora e perde aquilo ali. Então, vamos pensar bem sobre essas escolhas, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Desses 6 pilares do emagrecimento que a gente falou aqui agora? Então, vamos para a segunda parte da live. Eu gostaria que vocês pegassem uma folha, um papel, enfim, um caderno e uma caneta ou um lápis para a gente fazer uma atividade aqui juntos. Porque como eu falei no início da live, todo mundo sabe o que precisa fazer para conseguir emagrecer. A gente sabe que a gente precisa comer mais fruta, a gente precisa comer mais água, consumir mais saladas, comer gordura de qualidade, proteínas e gorduras boas, toda aquela história. A gente sabe, né? O Google fala, vários profissionais falam disso, divulgam muito isso hoje em dia nas redes sociais. Essa informação tá mais fácil da gente conseguir ter acesso a ela, não é mesmo? Mas por que será que a gente não consegue fazer? Por que será que a gente não consegue seguir adiante? Por que será que a gente não consegue incorporar de um modo mais fácil, mais simples, esses hábitos na nossa vida? Por que será que é tão difícil? O que vocês acham? Por que será que é tão difícil? Então vamos lá. Peguem o papel, peguem a caneta ou o lápis e vamos fazer a atividade aqui juntinhos para facilitar o processo de emagrecimento, porque a gente dificulta o nosso processo de emagrecimento quando a gente começa a imaginar e se dar conta das coisas todas que nós precisamos mudar, né? Se a gente se identifica o que eu preciso mudar para conseguir emagrecer, o que eu preciso fazer para conseguir emagrecer, às vezes a lista fica muito vasta. E é isso que eu gostaria que você fizesse aqui comigo agora. Uma lista. Fazer uma lista de coisas que você sabe que te deixam mais perto do processo de emagrecimento. Escrever a lista e colocar ali os itens. O que você precisa fazer mais? Porque a gente sabe, preciso tomar mais água. Eu preciso comer mais fruta. Eu preciso comer um pouco menos de doce, menos chocolates. Eu preciso fazer exercício físico regularmente. Preciso dormir melhor. Faz a tua lista. Observa aonde que você peca, o que você sabe que você precisa melhorar. Para algumas pessoas, às vezes a lista dá uns 10, 20 itens. E quando a gente olha esses 10, 20 itens que a gente sabe que a gente precisa começar a fazer, precisa melhorar, eu tenho que comer mais fibra, agora eu tenho que tomar água, agora eu tenho que mastigar, agora eu tenho que dormir melhor, agora eu tenho que fazer exercício físico, agora eu tenho que comer mais coisas integrais, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo.
Quando eu vejo essa minha lista de coisas que eu sei que eu preciso fazer para conseguir atingir o objetivo, que é o emagrecimento, então a gente se frustra, não frustra? A gente cansa. Só de olhar uma lista com 10 itens para a gente ter que fazer, que a gente sabe que a gente precisa fazer, porque isso é o que vai fazer o resultado acontecer, que é o que vai fazer eu conseguir atingir o objetivo, que é o 10 quilos, a gente já desanima, a gente já tem uma depressão ali mesmo. Ou não tem? Então, qual é a dica aqui? Quando eu noto que eu tenho 10 coisas para mudar, por exemplo, água, exercício, salada, fruta, fibras, carnes mais magras, gorduras mais saudáveis. Então, temos 7 coisas aqui, básicas para a gente mudar. Então, que tal você, a partir de hoje, amanhã, você escolhe dentro desses 7, 10 itens que você precisa mudar na sua vida, você escolhe 2. 2 para começar a incorporar na sua vida. E repete esses 2, se é a água, se é a mastigação, todos os dias, por 14 dias, 7 dias. Insista, repita nesses 2. E aí depois tu pega essa lista de novo e puxa mais 2 hábitos novos. É reduzir o açúcar? Ok, agora eu tô tomando água, agora eu tô mastigando, agora eu vou reduzir o açúcar. É 1% melhor. Porque se a gente olha essa lista cheia de coisas que a gente precisa mudar, é açúcar, agora é o chá, agora é a água, aí é o exercício. Esse monte de coisa que eu tenho que fazer de vez, numa sentada, nos desmotiva, nos frustra, nos cansa e faz com que a gente desista. Se eu escolho 2 itens para começar e insisto e persisto e trabalho de um jeito constante em cima dessas 2 mudanças, eu consigo incorporá-las mais fácil na minha vida. E aí depois eu puxo as outras 2. E aí depois mais 2. E aí no decorrer, quando eu percebo, eu estou incorporando todos os hábitos que eu sei que eu preciso fazer dessa lista sem sofrer. A gente consegue incorporar hábitos na nossa vida em torno de 7 dias, 14 dias, 21 dias para alguns hábitos. Tomar água, mastigar, mas isso, gente, insistindo todos os dias, sendo constante, realmente batendo na mesma tecla. Às vezes esquece, vai lá e retoma de novo. Isso é importante. E quando você percebe que esse hábito que precisa ser incorporado na sua vida porque faz bem, porque faz diferença, porque vai te deixar mais saudável, tu pula para o próximo hábito. Não tenta fazer toda a lista, todas as coisas de vez. Isso é se maltratar. Isso é querer ser perfeito. E a gente não é perfeito, nós somos falhos. Tem dias que vai ser mais difícil, tem dias que vai ter sol, tem dias que vai ter a chuva, tem dias que vai estar a rua alagada, tem dias que vai ter uma ventania que vai te impossibilitar de caminhar. E eu preciso levar isso em consideração para essa minha lista. Se eu escolho 2 itens, é mais fácil. Eu me machuco menos, consigo insistir mais. E aí, depois de 2 hábitos incorporados na vida, eu vou para os próximos 2. Dali um pouco eu tenho 4 hábitos novos, saudáveis. Certo? Vamos ser constante nisso. E eu trabalho muito aqui, falo muito aqui da questão de quando eu escolher a estratégia de emagrecimento que eu for escolher, que eu insista, que eu não desista, que eu possa até derrapar, que eu possa até pisar no cocô do cachorro com um pé. Quem que quer pisar no cocô do cachorro com 2 pés? Ninguém quer. Então por que eu vou me esbaldar um fim de semana inteiro, me empanturrar, beber, comer de um tudo, me machucar e aí depois me desanimar e aí voltar pro processo de emagrecimento ou nem voltar, porque pensa, não, agora eu já comi, agora já estraguei tudo, agora não vou mais fazer isso daí.
Vamos ser mais generosos conosco. Não vamos nos cobrar tanto a perfeição. Assim, a gente não desiste. Assim, a gente continua insistindo na gente, nos nossos hábitos que valem a pena para que a gente consiga ter mais qualidade de vida. Não foca aqui somente nos 10 quilos. Foca nos benefícios que tu vai ter. A gente foca muito naquele número ali, 10 quilos menos. Mas como é que tu vai se sentir? O que tu vai conseguir fazer a mais? O que tu vai poder vestir? Como é que tu vai se sentir? A energia que tu vai emanar? A disposição que tu vai ter? Tudo isso é reflexo dos 10 quilos, não é só esse número. Tá? Quando tu escolher o que tu for fazer para emagrecer, vai. Não para. Desliza, dá uma jacadinha, volta pro emagrecimento. Porque se tu começa, desiste, um mês depois resolve retomar, o teu corpo, ele se bagunça muito metabolicamente. E aí, dessa forma, o corpo ele não consegue reconhecer. Uma hora é um monte de comida, uma hora é quase nada de comida. Isso para ele não faz bem, gente. Então, sejam sábias e insistam. Não precisa ser tudo perfeito, a lista perfeita. Vai como dá, 1% melhor todos os dias. Dali um pouco, meu Deus do céu, alguém ligando aí, xarope. Ai, desculpe. Esse número eu não atendo ligação, né? Então, desculpe, gente, vamos lá. Ai, meu pai. Deus. Galerinha do Facebook, tô cutucando. Vamos lá então, gente. E é justamente por causa dessa questão da gente desistir, da gente desanimar, é que existem os grupos da minha mentoria. Que as inscrições, elas vão terminar hoje à noite para os grupos de mentoria. Que é isso que é a função do grupo. Nos motivar, manter a gente 1% melhor todos os dias, não cobrar perfeição, comer comida de verdade, coisas mais saudáveis, comidas práticas, fáceis, simples, não coisas mirabolantes que a gente vai levar horas e horas a fio cozinhando. Coisas tranquilas de se fazer, tá? Outra coisa que a gente peca na questão do processo de emagrecimento, gente, é que a gente coloca na cabeça que, nossa, agora eu vou emagrecer, eu não posso mais comer batata frita que eu gosto, eu não posso mais comer o chocolate, eu não posso mais comer a pizza que eu gosto, eu não posso mais comer aquilo ali. Gente, existem as refeições livres que eu posso organizar. Existe a regra do 8. A regra do 90-10 ou do 80-20, onde 80% das escolhas que eu faço elas mais certinhas, mais saudáveis, mais equilibradas, e 20% eu organizo para comer as coisas que eu gosto, as coisas que me fazem ser feliz, os alimentos que me dão prazer, a pizza, a lasanha, o chocolate. Eu organizo isso. Porque se eu entro numa estratégia de emagrecimento, não posso, nunca mais posso, sacanagem, né? Quem que aguenta? Eu não aguento, eu sou uma nutri que gosto de comer, eu como de um tudo, as pessoas que me conhecem me veem comendo mesmo, elas olham às vezes assim com os olhão, porque as pessoas criam muito esses rótulos nas pessoas de, a nutri só come salada e tá. A nutri só faz isso, gente, mas as coisas não são assim. Nós somos pessoas, nós também comemos e gostamos dos alimentos. Eu gosto de pão, gosto de arroz branco, gosto de bolo, gosto de todos esses alimentos também. E eu como esses alimentos, mas eu organizo isso na minha vida. Eu procuro equilibrar uma alimentação saudável e uma alimentação que eu gosto, que eu sei que às vezes não é tão saudável assim. E isso é as refeições livres. E eu posso fazer 2 refeições livres por semana. Organizar elas, cuidar
o quanto que eu como. Eu não preciso chegar e comer como se não houvesse amanhã, me empanturrar, abrir o botão da calça. Isso eu não preciso fazer. Eu como, eu saboreio, se é o caso de uma bebida, se é uma cerveja, se é um vinho, com equilíbrio, com sabedoria. E eu não preciso enfiar os dois pés no cocô do cachorro. Eu só preciso encostar e depois limpar e prosseguir nos cuidados com o meu processo de emagrecimento. Isso é maravilhoso para o nosso organismo. Primeiro, porque o meu corpo, ele entende que está tudo bem. Oh, ela me deu açúcar, ela me deu uma gordurinha. Eu não preciso travar o meu metabolismo para não emagrecer, porque eu não estou passando fome. Nosso corpo pensa bem assim. Se eu corto a energia que eu estou dando para ele, todas as guloseimas que eu dava, ele trava esse meu corpo. Então, se eu dou uma refeição livre, ofereço uma coisinha diferente para esse corpo, ele entende que está tudo bem. E é capaz de emagrecer mais rápido do que aquelas pessoas que cortam tudo e acham que precisam só emagrecer comendo água, alface e batata doce. Ovo. Né? Vamos ser generosos com o nosso corpo, tá? Então, organize as refeições livres, tá? Tenha perto de você, gente, também pessoas que vão te ajudar. Um guardião, uma pessoa que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Eu sei que esse negócio de ajudar ou um guardião na nossa vida, às vezes a gente pensa, não, eu já tentei tantas vezes emagrecer, já tentei fazer tantas vezes algum tipo de escolha de emagrecimento, que as pessoas que vivem ao meu redor, que se eu falar que eu vou tentar mais uma vez emagrecer, elas vão rir da minha cara, elas vão debochar, elas vão, né, fazer uns comentários negativos. E enquanto que algumas outras pessoas, elas vão ajudar. Então, existem os dois lados da moeda nessa questão do emagrecimento, né? Então, a gente precisa pensar no seguinte, se você tem perto de você uma pessoa que vai te ajudar, que vai facilitar o teu processo de emagrecimento, que vai fazer com que tu consiga dividir essa carga, que vai facilitar essa tua caminhada do processo de emagrecimento, é mais fácil. Porque se a gente tem alguém que só atrapalha, que só pensa em comida, que só quer comer fora, e nós ainda não estamos firmes na nossa decisão, autoconfiantes e acreditando na nossa capacidade, a gente vai na onda. A gente se deixa levar pela influência da outra pessoa. Então, é mais fácil quando a gente tem pessoas em busca do mesmo objetivo que a gente, tá? Se você não tem ninguém perto de você que possa ser seu guardião, que possa te ajudar a facilitar essa caminhada, você encontra essas pessoas dentro do grupo da mentoria. Então, se você quiser, fique bem à vontade que você vai ter um grupo bem disposto e com os mesmos objetivos que você, tá? Outra coisa que é bem importante, gente, no processo de emagrecimento é a questão da quantidade de comida que eu vou comer. Muitas vezes a gente começa o emagrecimento comprando muitos produtos fitness, batata doce, alimentos que a gente sabe que são saudáveis, né? Amendoim, oleaginosas, castanhas, coisas todas, pão integral e tal. Mas existe um detalhe muito importante nessa questão ali, que é a quantidade do que eu vou comer. Não importa, gente, se o alimento é saudável. Eu não posso comer um balde inteiro. Eu não posso comer quilos de batata doce. Eu não posso comer quilos de amêndoas, de oleaginosas, que são alimentos que a gente vai petiscando com cervejinha, coisa boa, né? Vai comendo e vai comendo. Quando vê, deu um monte de calorias que você ingeriu. O alimento é saudável? Ele é. Mas ele tem calorias. Se eu como demais, eu atrapalho o meu processo de emagrecimento. Isso vale principalmente para as bolachinhas fit. Né, as bolachinhas fit, muitas pessoas compram, pagam fortunas com essas bolachas fit. E aí elas comem, vão comendo e vão comendo, às vezes não mastiga direito, come o pacote inteiro. E tá cheio de calorias esse pacote inteiro, da mesma forma que um pacote comum, que não é integral, que não é fit, que não é isso nem aquilo. Então,
o quanto que eu vou comer é muito importante. Quando você for comer fora, comer na casa de alguém que não tem salada, que não tem uma comida saudável lá, que só tem comida calórica, massa, churrasco, maionese, você sempre pode fazer a melhor escolha. E a quantidade é tão importante quanto é a qualidade. A qualidade é importante para o nosso corpo, a questão dos nutrientes, facilita muito o emagrecimento. Mas se eu vou nesse almoço que tá cheio de comida lá, calórica, que eu sei que não é saudável, se eu comer pouco, eu vou estar mais próxima do emagrecimento. Agora, se eu me empanturrar e comer demais, exagerar nas quantidades ali, extrapolar, eu vou estar pisando com os 2 pés no cocô do cachorro. Bom? Então pense nisso. É importante a gente lembrar que a gente não precisa parar de comer nenhum grupo alimentar, que a gente não precisa parar de comer nenhum tipo de alimento. O que a gente precisa aprender a fazer é adaptar o nosso paladar. Por exemplo, o açúcar. As pessoas dizem, meu Deus, nunca mais eu poder comer um doce, nunca mais eu poder comer um chocolate, nunca mais açúcar no café, nunca mais não sei o quê. Reduzir, gente, é a palavra fundamental. Se antes você colocava 2, 3, 4, 5 colheres de açúcar no seu café, comece a reduzir. E não é reduzir da metade para metade. É reduzir aos poucos. Um cadinho, um cadinho, um cadinho. Uma semana um cadinho, depois mais um cadinho. Não, mas não fica na zona de conforto. Vai reduzindo, até você perceber que o seu paladar está mudando. Porque o nosso paladar, o nosso gosto, o nosso sabor, ele é totalmente adaptável. A gente muda ele como a gente quer. Mas eu preciso insistir. Eu preciso bater firme nessa minha mudança de hábitos. Eu preciso insistir. Vamos imaginar na última mudança de hábitos que todo mundo teve que fazer e que eu vou dizer, para mim não foi fácil. Máscara. Como é que foi para você usar as máscaras? Como é que você sentiu? Todos os dias que tu saía de casa, tu lembrava de sair com essa máscara? Ou quando vê, tu já estava na metade do caminho da onde você ia ir e você percebia que, meu Deus, esqueci da máscara, tinha que voltar. A máscara demorou bastante tempo para a gente conseguir deixar ela incorporada na nossa vida para que a gente lembrasse de sair com chave, com casaco, com a roupa, com a bolsa e com a máscara. Para mudar hábitos, gente, é da mesma forma. É a mesma trabalheira, a mesma situação do que a máscara que a gente demorou para conseguir incorporar na nossa vida. Agora, se a gente sai e vê que as pessoas não estão usando máscaras ao nosso redor, a gente já olha assim com os olhos arregalados, né? E já se afasta, né? Meu Deus, se alguém espirra, a gente dá um pulo. Antes isso era normal. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente vai mudar hábitos. Mastigar, tomar água, comer mais frutas. É a mesma coisa que a máscara. É difícil, a gente vai se esquecer às vezes, a gente vai extrapolar, a gente vai dar umas derrapadas aqui. Mas a gente vai lá, volta e pega a máscara, pega a fruta, pega a água e retoma. É não desistir até que isso vira um hábito na nossa vida. Aquilo que é saudável, aquilo que é melhor para o nosso corpo, certo? E organiza a refeição livre, não esquece. Nós sempre podemos comer menos. A gente não precisa comer como se não houvesse amanhã. Porque o amanhã, ele existe, tá bom? Deixe-me ver o que mais que eu preciso falar aqui. Já falamos dos pilares. Emagrecimento são importantes. Falamos do sono, do intestino, da mastigação. Falamos da quantidade, da qualidade. E agora, um item bem importante que a gente esquece, gente, na questão da nossa saúde, não é só para o emagrecimento, para a nossa saúde, do nosso corpo, para que o nosso corpo esteja bem. Para as mulheres que são vaidosas, que se preocupam com o cabelo, com a
pele, com a unha que a gente quer bonita, né? Que o nosso cabelo cresça e tal. O que eu vou falar agora faz toda a diferença, certo? Quando a gente fala em emagrecimento, as pessoas normalmente elas querem e comem sempre as mesmas coisas. Ora é frango com ovo e batata, é salada, é sempre os mesmos tipos de salada, sempre as mesmas frutas. Algumas pessoas têm medo de experimentar outros alimentos, outras frutas, outras saladas. Lembra que eu falei, o meu paladar ele é totalmente mutável. Ele não é geneticamente dessa forma. Eu mudo ele, ora para o mais doce, ora para o mais amargo, ora para o mais azedo. Eu adapto ele. E quanto mais eu for adaptar esse paladar, quanto mais variedade eu der para o meu corpo, na questão de fruta, na questão de saladas, na questão de todos os grupos alimentares, fibras, quanto mais variedade eu dou. Uma hora é esse alimento, uma hora é aquele. Porque as pessoas fazem muito isso. Ah, essa linhaça é melhor que aquela. Esta cebola é melhor que esta. Este mamão é melhor que aquele. Esta batata é melhor que aquela. Mas as coisas não são assim. Não é uma coisa que vai trazer todos os nutrientes que eu preciso. A natureza é muito rica. Ela tem infinidade de nutrientes, vitaminas e minerais, mas isso não se encontra num item só. Não é só na alface, não é só no pepino, não é só no tomate. É em todos os alimentos. E o que às vezes tem no tomate, não tem no pepino, dos nutrientes. O que tem no limão, não tem na laranja. O que tem aqui, não tem acolá. Então não procurem sempre comer as mesmas coisas. Se desafiem. Usem de variedade. Quanto mais variedade eu dou para o meu corpo, mais nutrientes ele vai ter. E mais o metabolismo do meu corpo vai funcionar. Porque assim o teu corpo vai estar nutrido. Ele vai ter nutriente, vitaminas, minerais. E ele não vai se sentir agredido, infinitamente violentado, porque você vai comer menos. Se eu dou variedade de nutrientes para o meu organismo, ele entende que está tudo bem, porque ele está recebendo nutriente, vitaminas, minerais. E dessa forma ele encara melhor quando eu reduzo a quantidade de calorias que eu vou comer. Então, variedade. Sempre coisas diferentes, como a minha Nutri linda está falando aqui, ó. A Ângela. Sempre procure de variedade. A gente precisa cuidar a qualidade. Sim, nós precisamos cuidar o quanto que nós comemos. Mas variedade para o meu corpo estar nutrido verdadeiramente é muito importante também. Certo, minha gente?